Número 1322. Lembrando que essa semana, a próxima semana vai ser nosso momento sobre a Eucaristia, tá bom? Catecismo da Igreja Católica 1322, já marca aí, 1322, aquelas pessoas que costumam nos ajudar, já coloca aí também nesses textos que vai passando na tela aí, tá bom? Catecismo da Igreja Católica 1322. Aqui nós poderíamos falar, né? O que completa o sacramento da Eucaristia? O sacramento da Eucaristia completa algo nos outros sacramentos? Então, a princípio, sim, tá bom? A princípio, sim. Mas antes de falar o sim, a Elane falando aqui pelo YouTube. Realmente, Padre Vilmar, as catequistas estão de parabéns. Muito gratificante a disponibilidade delas e deles, né? Temos também um grupo de catequistas, mas é verdade, Elane. Então, vamos lá. Se você tem alguma dúvida, depois você já pode começar a colocar. Tá travando, Ana Lúcia, o Face. Gente, migra para o YouTube, tá bom? Se estiver travando aí, migra para o YouTube, tá? O YouTube aparentemente tá bom. O som tá bom para vocês aí do YouTube? Como eu faço aqui direto da minha biblioteca e sala de estudo, não tem uma necessidade de utilizar microfone, aquelas coisas, então fica muito fácil, tá bom? Mas se o som não estiver legal, vocês podem... Denise, você que está acompanhando e marcando aí, o som está chegando tranquilo para você aí? Porque às vezes, gente, pode ser a conexão de vocês também, né? Bom, tô falando que a internet de vocês é ruim, não, pelo amor de Deus. A nossa aqui tem dia que misericórdia, mas talvez pode ser alguma coisa na própria internet mesmo, né? Um deslize da internet, digamos assim, tá? Então, Catecismo da Igreja Católica 1322 vai dizer o seguinte: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Padre, o que significa isso? Que a Eucaristia está concluindo a iniciação cristã. Quais são os 3 sacramentos da iniciação cristã que nós aprendemos? Né? O batismo, crisma e Eucaristia. Aí vocês podem falar, não, Padre, então tem alguma coisa errada aí. Por quê? Se nós primeiro recebemos a primeira Eucaristia e depois crismamos, sim, é uma forma pastoral, não é a forma da sequência que foi pensado no momento de... Esse foi pensado no momento, quer dizer, foi com o tempo, né, que foi determinando algumas coisas na igreja, mas não foi pensado assim, que a Eucaristia viesse antes do crisma. Pelo contrário, a pessoa recebe batismo, se identifica com aquela fé, a fé salvadora, a fé revelada em Jesus Cristo, tá bom? Então, depois disso, a pessoa receberia a Eucaristia. Então, esse era o caminho. A Claudiana está dizendo assim, está muito bom pelo YouTube. Que coisa boa. Como eu preparei mais pelo Face, eu não preparei a parte aqui de trás para o YouTube, mas que bom que ficou bom. Que bom que ficou bom também, né? Porque pelo YouTube, por vezes, eu gosto de ter uma dimensão maior. O Miguel, não, a Edinalva também está dizendo, migrei para o YouTube. E tá ótimo, se inscreve, tá bom? Lembrando que todos vocês que se inscreverem no YouTube, tem que ser aquela coisa pública, que eu não sei exatamente o nome, tá? Aquilo que se dá lá, mas você tem que fazer inscrição pública. Você vai participar, quando nós chegarmos aos 1000 inscritos, você vai participar do sorteio, e é o sorteio do kit católico que reza. Gostou do nome do kit? Kit católico que reza. Como funciona esse kit? Você vai receber nele, quem for sorteado, né? Você ganha uma Bíblia, um catecismo e um Santo Terço. É o kit do católico que reza. Então vamos fazer o sorteio por vezes desse kit. A Leonita dizendo que está bem melhor também, migrou, a Ângela também migrou. A Denise está dizendo que está normal, então tudo bem, fica à vontade, né? Tanto o Facebook, tanto também o YouTube. Mas vamos lá então. Bom, então nós temos os três sacramentos da iniciação cristã: o batismo, crisma e Eucaristia. Se nós fôssemos pegar numa ordem mais lógica, nós teríamos o quê? O batismo, o sacramento que é porta para os outros sacramentos. Depois o crisma, né? Ou a crisma, já expliquei isso, não vou voltar mais. Ou crisma ou a crisma.
Então, não vou voltar nesse assunto, já comentamos sobre isso, né? Então, temos o crisma, por quê? A pessoa foi batizada, aí agora a pessoa ela vai confirmar na sua fé. E receber a Eucaristia é o momento que a pessoa está selando essa confirmação. Mas, é lógico, gente, pensando uma adaptação pastoral, foi feita uma inversão. Tá? E que, com o bispo, que o bispo é o liturgo de uma diocese, ele pode pedir uma alteração para uma adaptação pastoral. Não vamos entrar também aqui neste detalhe, tá bom? Então, se tivesse a primeira pergunta para vocês aí, para vocês preparar a catequese, ou para vocês que são catequizandos, já se preparar dentro de uma catequese, a pergunta seria, olha, eu estou no catecismo, tá bom? Estou no catecismo. A pergunta seria, o que completa o sacramento da Eucaristia? Completa o sacramento de iniciação cristã. É isso que ele vai estar completando, tá bom? Nós temos no 13:23, vai falar sobre o início, como foi a instituição da Eucaristia. Esse eu vou deixar para frente, porque nós vamos ter, perdão, nós vamos ter ali praticamente um tópico falando somente sobre isso, tá? Se você tem alguma pergunta, já pode deixar na sua pergunta aí, eu vou depois voltando aqui na sua pergunta e tenho condições de fazer a leitura dela depois. Deixa eu ver aqui uma coisa no YouTube que eu tenho que conseguir colocar o negócio. Ah, agora deu certo aqui. Ah, perfeito. Então, vamos lá, 13:24. Tá? Marquem aí, número 13:24, Catecismo da Igreja Católica. A pergunta é, o que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia? A palavra Eucaristia significa ação de graças. Quando nós vamos lá, pega a Bíblia de vocês aí, lá em Lucas capítulo 22, versículos 7 a 20, tá bom? Então, Lucas capítulo 22, versículo de 7 a 20, só deixa marcado aí. Lá vai dizer assim, que Jesus tomou o pão e deu graças. Dar graças significa a Eucaristia, eucaristizar, é a ação de dar graças. Eucaristizado é a ação de uma graça completa, tá bom? Então assim fica fácil. E, gente, algumas coisas já estão nas catequeses anteriores. Eu já falei sobre graça, então basta você procurar os vídeos anteriores lá, vai ter explicação sobre graça. Daqui a pouco alguém já pede fala assim, padre, explica a graça, porque não, você vai ter que voltar lá e procurar a explicação sobre graça, tá? Mas voltemos aqui de novo no 13:24. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Gente, sem Eucaristia não tem igreja. Isso que é importantíssimo. Sem Eucaristia não se tem como falar em igreja. Quando nós falamos na Igreja Católica Apostólica Romana, nós fazemos uma ligação direta e essencial com a Eucaristia, com aquela ação de graças que não é uma memória de lembrança, mas é um memorial, quer dizer, é aquilo que permanece, tá? Não é o que eu faço para lembrar, é aquilo que permanece e me faz envolver com aquilo que já permanece. Se Jesus é o hoje, o ontem, o sempre, o ontem, hoje, sempre, então falar do memorial eucarístico significa falar de uma ação que está acontecendo, a mesma ação que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, é esta mesma ação que está acontecendo agora, mas uma ação que, presta atenção para não perder a linha de raciocínio, tá? Mas é uma ação de graças que acontece dentro da novidade daquele que faz novas todas as coisas. E se ele é o ontem, o hoje e o sempre, o momento eucarístico marca o grande sacrifício de Jesus e o mesmo sacrifício que é não repetido, tá? Mas que é o mesmo, porque não é uma memória de lembrança, é um memorial. Tá? Memorial, quer dizer, é algo que permanece. Mas em Cristo, esse memorial é sagrado.
Porque não só permanece, mas ele tem a mesma ação e a mesma reação de 2000 anos atrás. Por quê? Porque é sempre o hoje. Quando nós falamos na Eucaristia, e por isso eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim, padre, como eu quero receber a Eucaristia, padre, como eu estou fazendo uma luta no dia a dia para me receber a Eucaristia. Por quê? Receber a Eucaristia não é receber todo domingo na Santa Missa um Cristo diferente. É o mesmo Cristo, sendo que a Eucaristia é o mesmo sacrifício, sem diferenças, sem distinção, tá? Na sua própria ação em nós. O que vai ter a distinção é a forma com que foi feito, no sentido de que lá estavam pessoas diferentes, né? Jesus é o mesmo, mas tinham pessoas diferentes, locais diferentes, mas se a ação salvadora eucarística se dá em Jesus Cristo, e até hoje isso acontece, logo, tudo que nós fazemos, como está aqui muito bem descrito no Catecismo número 1324, tudo que nós fazemos enquanto cristãos católicos está em torno da Eucaristia, dessa sagrada ação de graças. Tudo. Não é metade, tudo é tudo. Tá? Então assim fica fácil, minha gente, de nós compreendermos que uma vez que nós estamos diante da Eucaristia, nós estamos diante do grande mistério. Um grande mistério. Tem uma santa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas se alguém lembrar, pode colocar aí para mim, por favor. Na verdade, procure na internet o nome dessa santa, tá? Ela devia ter 12 anos de idade, coisa assim, e ela dizia, eu não entendo como depois de receber a Eucaristia, alguém não possa morrer. Essa criança pensava assim, depois de receber a Eucaristia, eu tenho que morrer. Porque é uma morte de amor. Ela fala assim, é tanto amor que eu quero me unir. Agora, já no céu, com este que eu recebi em mim. É belíssimo. Se alguém encontrar aí, pode colocar pra gente, tá? Bom, continua o 13:24. Tá? No 13:24, continua então dizendo, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, é o próprio Cristo, nossa Páscoa. Tá bom? Então a Eucaristia, ela contém todo o bem espiritual. É estranho quando alguém diz ser católico, é estranho quando alguém diz que ama a doutrina católica, é estranho quando alguém diz que quer ser um católico fervoroso, mas não acredita na Eucaristia. Não consegue acreditar, e é uma questão de fé, né? Não consegue, e eu não estou dizendo que não tenha fé, eu estou dizendo que é uma questão de fé, são coisas diferentes. E a pessoa não consegue permitir que a sua compreensão, unida à sua fé, diga, de fato, não é um pedacinho de pão, como dizem por aí. E isso a gente vai ver muito melhor, muito mais bem detalhado na nossa catequese da semana que vem. Vamos falar sobre matéria e forma da Eucaristia. Não é um suco de uva. Não fazemos uma ceia no sentido de que estamos fazendo lembranças, não. Cada Eucaristia é o próprio Jesus. Quebrei a Eucaristia, quer dizer, parti o pão, é o próprio Jesus. Ah, padre, agora ficaram dois Jesus? Não. É o mistério eucarístico de um mesmo Cristo. Não são dois Cristos, dois Messias, dois Jesuses. Não. É o mesmo Cristo. E aí nós vamos falar também a questão de consubstanciação, transubstanciação na semana que vem também, vocês vão entender melhor. Hoje é uma introdução ao catecismo, semana que vem vamos aprofundar mais na transubstanciação, consubstanciação e outras fórmulas que tem também em matéria. Vocês vão entender melhor isso aí. Então deixa claro, ainda não, nós estamos falando do mesmo Cristo. Então, a Eucaristia é quem vai moldar a forma de ser da igreja.
Se não tem Eucaristia, não tem igreja. Padre, o senhor está dizendo então que numa igreja que não tem Jesus e Eucaristia lá dentro não é igreja? Não. Eu estou dizendo que o dia que não tiver mais condição de nós celebrarmos a Eucaristia enquanto tal, é impossível de nós falarmos numa igreja, porque a igreja ela é, por sua essência, eucarística. No dia que foi na quinta-feira, quando Jesus foi entregue na quinta-feira, no mesmo momento que ele instituiu a Eucaristia, ele instituiu também o ministro da Eucaristia, naquele momento ali, tá? O presbítero, o sacerdote, na verdade, mais o sacerdote porque é a palavra presbítero em si, tá? Vamos continuar então no catecismo. Vamos ver se já tem alguma pergunta aqui. A Amélia dizendo aqui, Santa Imelda. Obrigado, Amélia, obrigado. Muito obrigado. Gente, então procurem a vida de Santa Imelda.